Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo. Um código da Vinci do mundo real, segundo o Publishers Weekly, de Amir Alexander. Eu vou ler agora a parte que fala sobre a influência de Thomas Hobbes, o autor de Leviatã, no andamento, né, da validação dos infinitesimais. O cálculo é para a matemática não mais que o experimento para a física. Esse comentário foi de Bernard Le Bouvier de Fontenelle. 6. A chegada de Leviatã. Escavadores. No domingo, 1º de abril de 1649, um grupo de homens pobres reuniu-se com suas famílias em St. George's Hill, perto da cidade de Kingston, em Surrey, Inglaterra. Estavam num morro árido, parecia um lugar pouco promissor para um novo assentamento, mas os recém-chegados tinham vindo para ficar. Haviam trazido seus pertences e logo se puseram a erguer cabanas para abrigar-se nas inclemências do tempo. Em seguida começaram a cavar. Dia após dia continuaram cavando, abrindo sulcos e plantando no morro rochoso, enquanto chamavam pessoas das cidades vizinhas para se juntarem a eles. Convidam a todos para participar e ajudá-los, comentou um observador. Eles prometem carne, bebida e roupas. Prediziam com confiança que serão 4 ou 5 mil em 10 dias. A previsão se mostrou exatamente otimista. A comunidade atraiu novos participantes, o número chegou a várias dúzias de famílias, ainda assim, eles continuaram a cavar. À medida que a comunidade crescia lentamente, crescia junto nas cidades vizinhas a desconfiança em relação aos diggers, cavadores. Teme-se que tenham algum plano em mente, comentou o mesmo observador. E não estavam enganados. Cavar sulcos num morro árido pode nos parecer algo inocente, mas as coisas eram diferentes na Inglaterra do século XVII. Com seus atos, os diggers assumiam a posse e o direito de cultivar terras fechadas, pertencentes ou controladas pelos nobres locais. Isso era um assalto aberto e calculado aos direitos de posse das classes proprietárias. Se sua intenção não ficara suficientemente clara em seus atos, os diggers logo deram continuidade e eles com um panfleto distribuído em toda parte. O trabalho que estamos realizando é este, explicavam, cavar George's Hill e a terra vizinha ociosa, que trabalharemos com retidão e assentaremos a fundação de tornar a terra um tesouro comum para todos, ricos e pobres, sem nenhum senhor do outro, mas todos cuidando um do outro, como iguais na criação. Essa negação audaz dos direitos de propriedade privada já teria bastado para causar arrepios na espinha do senhor das terras, tanto naquela época quanto agora. Contudo, havia mais. É assim manifesto que essa propriedade civil é a maldição. Aqueles que compram e vendem terras e são senhores de terras a obtiveram por opressão, ou assassinato, ou roubo. Toda propriedade privada, segundo essa lógica, era roubada e deveria, de todo direito, ser devolvida a seu dono direto, o povo. É verdade que os diggers professavam pacifismo e insistiam em desaprovar o uso da força para reclamar a terra. Mas, como vários dos seus membros eram veteranos da Guerra Civil Inglesa e da devastação que ela provocara, a melhor espécie de gente em Weyburn e arredores estavam longe de ficar tranquila. Os proprietários, rotulados de ladrões e assassinos, com os direitos de propriedade negados, ficaram compreensivelmente alarmados, temendo pela terra e pelas posses, mas para não mencionar suas vidas e segurança, logo revidaram. Como membros estabelecidos da sociedade, em primeiro lugar, recorreram às autoridades. Sir Thomas Fairfax, comandante do Exército Novo, New Model Army, estava estacionado nas proximidades e os proprietários de terra apelaram para ele, a fim de expulsar os poceiros. Fairfax provavelmente era o homem mais poderoso da Inglaterra na época, tendo liderado as forças do parlamento em vitórias decisivas sobre os exércitos reais de Carlos I. Cavalheiro e cavaleiro, Fairfax tinha pouca simpatia pelas exigências revolucionárias dos diggers, e os proprietários de terra esperavam que ele ficasse ao seu lado. Fairfax, porém, os desapontou. Chegou a St. George's Hill com suas tropas e envolveu-se em diversas discussões com os líderes dos diggers. Gerard Winstanley.
No entanto, não foi além disso. Se os proprietários tinham problemas com o bando de Winstanley, disse Fairfax, deviam levar a questão aos tribunais. Embora decepcionados com a resposta de Fairfax, os proprietários fizeram exatamente o que ele disse. E mais, acusaram os Diggers de licenciosidade sexual e prevalecerem nas cortes, impedindo-os de falar em seu próprio nome. Nesse meio tempo, Francis Drake, senhor da herdade próxima, Cobham, organizou incursões ao assentamento dos Diggers, tendo finalmente êxito em incendiar uma das casas comunais. Confrontados com um assalto físico e ilegal, os Diggers desistiram. Em agosto, foram forçados a deixar St. George's Hill e a se mudar para um lugar novo, a algumas milhas de distância. Quando esse refúgio também foi atacado, abandonaram a terra e dispersaram-se. Os senhores de terra tinham vencido. O drama de St. George's Hill é uma das tentativas mais bem documentadas de subverter a ordem social dos primórdios da Inglaterra moderna. Mas não foi um incidente isolado. Novas colônias de Diggers brotavam durante o período e abundaram outras formas de protesto, subversão e até insurreição. De 1640 a 1660, a Inglaterra era uma terra agitada e as instituições tradicionais estavam em contínua mudança, quando não desapareceram de todo. Menos de 40 anos depois da morte do brilhante rainha virgem Elizabeth I, que viveu de 1558 a 1603, seu sucessor, o Carlos I, foi devidamente afastado, expulso de Londres pelo parlamento, seus exércitos derrotados no campo de batalha e ele próprio aprisionado, por fim, executado. A Igreja da Inglaterra, criada por Elizabeth e por seu pai Henrique VIII, que viveu de 1509 a 1547, foi efetivamente dissolvida, seus bispos forçados ao exílio e suas grandes catedrais apropriadas por igrejas protestantes rivais. Um exército escocês invadira e por algum tempo ocupara os condados setentrionais. Na Irlanda, um levante católico devastara as terras dos senhores e colonos ingleses, massacrando muitos deles e forçando outros a fugir. Em meio a essa crise nacional, com o Estado decapitado, a Igreja oficial suprimida, a lei da terra ignorada e a censura da imprensa suspensa, uma multidão de grupos emergiu das sombras, dedicando-se a virar o velho mundo de cabeça para baixo. Os Diggers de St. George's Hill eram apenas um deles. A Terra Sem Rei. As causas dos episódios conhecidos diversamente como Revolução Inglesa, Guerra Civil Inglesa ou simplesmente Interreino são debatidas pelos historiadores até hoje. São citadas causas políticas, religiosas e econômicas, e de fato não há dúvida de que todas elas contribuíram de algum modo para o colapso do governo inglês em 1640. Até aí, porém, está claro, desde 1603, quando Jaime I, que viveu de 1603 a 1625, da casa Stuart, sucedeu a Elizabeth I no trono, os reis da Inglaterra foram se desentendendo cada vez mais com o parlamento, órgão que representava grandes parcelas das classes proprietárias. Em parte, tratava-se de uma direta luta de poder. O parlamento, cujas raízes remontam do século XIII ao reinado de Elizabeth, adquirira o direito exclusivo de arrecadar impostos. Como a criação e manutenção de um exército e de uma marinha eram de longe os empreendimentos mais caros do início do Estado moderno e só podiam ser financiados por impostos, isso significava que o rei não podia adotar qualquer política externa sem a aprovação do parlamento. Pelo controle sobre a receita estatal, o parlamento tinha o poder de vetar políticas de que não gostasse e não hesitava em usá-lo. Enquanto as políticas reais fossem aceitáveis ao parlamento, havia poucos problemas. Esse foi o caso da longa, onerosa e inconclusa Guerra de Elizabeth contra a Espanha, que mesmo assim teve amplo apoio popular. Mas quando Jaime I fez a paz com a Espanha, e quando Carlos I decidiu ajudar o rei Luís XIII da França para esmagar os huguenotes, as coisas mudaram. O parlamento recusou-se a autorizar os impostos para financiar o que enxergava como ações ímpias e tirânicas, impedindo que o rei levasse a cabo sua política. Os monarcas da casa Stuart
julgavam essa situação intolerável. Apenas o rei, insistiam eles, tinha o poder de estabelecer políticas e arrecadar impostos, e a asfixia por parte do parlamento sobre as taxas era uma usurpação ilegal do poder real. Os Stuart olhavam com inveja os reis franceses que haviam humilhado sua própria Assembleia em Estados Gerais e tinham êxito em concentrar todo o poder nas próprias mãos. Jaime I, talvez o mais culto dos reis ingleses, chegou a redigir um tratado intitulado The True Law of the Free Monarchies, a verdadeira lei das monarquias livres, do qual argumentava que os reis governavam por direito divino e que em nenhuma circunstância o povo podia resistir legitimamente aos decretos reais. Com o parlamento cada vez mais impositivo e os reis Stuart cada vez mais furiosos, era inevitável um confronto. Em 1629, Carlos I dissolveu o parlamento e recusou-se a convocar outro. Durante 11 anos seguintes, governou sozinho, enquanto o tesouro era lentamente esvaziado e a liberdade de ação tornava-se cada vez mais restrita. Finalmente, em 1640, após uma tentativa desastrosa de reformar a Igreja da Escócia, que levou os dois países à beira da guerra, Carlos não conseguiu mais resistir e reconvocou o parlamento. Sua intenção era apenas aprovar verbas para a guerra contra os escoceses, e logo em seguida dissolveram o indisciplinado órgão. Mas os líderes parlamentares atacaram antes, para impedir uma retomada do governo tirânico de Carlos. Imediatamente aprovaram a resolução de que o parlamento se mantivesse reunido até a autodissolução. Ele permaneceu formalmente convocado durante toda a década e é conhecido historicamente como Parlamento Longo. A crise constitucional de 1640 foi o choque entre duas visões opostas acerca da ordem política. Os reis Stuart lutaram intensamente para estabelecer uma monarquia absoluta do governo modelo francês, na qual a autoridade cabia ao rei divinamente sancionado. O parlamento, por outro lado, defendia uma monarquia constitucional, embora o termo ainda não tivesse sido cunhado. Segundo ele, nem o rei tinha o direito de pisotear os antigos direitos de um inglês livre. O poder real devia ser moderado e, quando necessário, enfrentado pelo povo, representado pelo parlamento. É desnecessário dizer que os líderes parlamentares jamais sonharam em incluir as classes mais baixas e pobres entre o povo da Inglaterra. Apenas proprietários eram representados do parlamento, e apenas eles tinham o direito de compartilhar o poder real. Mesmo assim, o partido parlamentar defendia uma vasta expansão da classe política da Inglaterra, precisamente o que os correligionários do rei estavam determinados a impedir. Hoje estamos acostumados a pensar em questões constitucionais com o equilíbrio de um poder adequado entre o rei e o parlamento, como coisas distintas das questões religiosas. Todavia, na Inglaterra do século XVII, política e religião eram inseparáveis. A audácia do parlamento em desafiar o poder do rei derivava, uma grande medida, da nova fé protestante, que ensinava que todos os homens têm igual acesso à graça divina por meio da fé e da prece. Enquanto no catolicismo a graça era canalizada exclusivamente pelos sacerdotes ordenados, dotados de poderes especiais, todos os ramos protestantes aceitavam o princípio do sacerdócio de todos os crentes. Por conseguinte, todos os homens eram sacerdotes perante Deus, capazes de receber a graça diretamente dele. E se todos os homens eram iguais perante Deus, por que aceitar o governo absoluto do rei, que afinal era um homem como eles? A visão protestante, com toda certeza, não significava que o parlamento acreditasse que todos os homens foram criados iguais. Longe disso, mas significava que o direito divino dos reis, homens eleitos por Deus para governar as pessoas, era mais difícil de sustentar na Inglaterra protestante que em terras católicas, onde a supremacia real era apoiada pela autoridade da Igreja. Assim, o parlamento inglês era bem mais agressivo ao afirmar seus direitos e poderes que seus equivalentes continentais. Enquanto o parlamento desafiava cada passo dos primeiros Stuart, os Estados Gerais da França e as cortes imperiais da Espanha logo se encolhiam diante da autoridade divinamente sancionada de seus reis. O entrelaçamento entre política e religião significava que a luta constitucional entre o rei e o parlamento na Inglaterra era também uma luta religiosa acerca das formas apropriadas de culto e seu significado.
A Igreja da Inglaterra foi uma solução de compromisso a que se chegou após agudas guinadas entre o protestantismo radical e o catolicismo conservador. Por determinação da Elizabeth, a Igreja manteve a teologia calvinista dos radicais, mas combinou-a com uma estrutura institucional e a liturgia difíceis de distinguir do catolicismo. Sozinho entre os diversos ramos protestantes, o anglicanismo manteve bispos, uma estrita hierarquia eclesiástica com o reino alto e rituais solenes em grandes catedrais conduzidos por figurões da igreja esplendorosamente vestidos. O anglicanismo era um desconfortável casamento entre duas noções muito diferentes de fé e comunidade, mas permitia a cada uma das facções concorrentes enfatizar seus próprios aspectos nesse meio termo. Os parlamentarismos, de maneira geral, realçavam a teologia calvinista como sua implicação igualitária. Os reis, em contraste, favoreciam as formas hierárquicas do tipo católico, nas famosas palavras do Jaime I: sem bispo, sem rei. Em 1640, a cisão entre parlamento e rei havia se aprofundado até o ponto de a solução do compromisso anglicano não parecer mais sustentável. As facções dominantes do parlamento defendiam a abolição dos bispados e de toda a hierarquia eclesiástica para aproximar mais o anglicanismo de todas as outras seitas protestantes. Os reis Stuart, por outro lado, flertavam abertamente com o catolicismo, pareciam inclinados a abandonar o experimento protestante e voltar a se unir a Roma. O conflito religioso era inseparável na crise política, tornando, em última inconsciência, pendiam na balança para ambos os lados, e o espaço para um compromisso entre o rei e parlamento encolhia-se depressa. Em 1640 havia praticamente desaparecido. Quando se reuniu em 1640, o Parlamento Longo deu início a um sistemático assalto ao rei e à Igreja. Ele indicou uma Assembleia dos Divinos para conceber um plano de reformas radicais na Igreja, além de processar e finalmente executar o primeiro-ministro-chefe de Carlos I, o Conde de Stratford. O partido dominante, parlamentar conhecido como presbiterianos, defendiam o governo da Igreja no estilo da Escócia, o que significava o fim dos bispos e sua substituição por conselhos de anciãos leigos, presbíteros. Negando ao rei dinheiro para financiar um exército, instigaram a crise militar, convidando os escoceses a invadir os condados setentrionais. Em 1642, Carlos tinha fugido de Londres e formava um exército no norte, com o objetivo de depor o parlamento rebelde e reafirmar seus direitos reais. O parlamento contra-atacou, formando suas próprias milícias. Durante os 2 anos seguintes, a guerra civil assolou a Inglaterra, sem que nenhum dos dois lados saísse vencedor. Batalhas longas foram poucas e espaçadas, mas abundaram os saques de feudos e cidades, as doenças e a devastação levando miséria e sofrimento às ilhas britânicas. Em 1645, frustrado com a custosa e conclusa guerra, o parlamento lançou uma reforma militar radical. As tradicionais milícias de base local, comandadas pelos cidadãos líderes em cada cidade ou condado, seriam substituídas por um verdadeiro exército profissional, comandado por soldados de carreira nomeados, segundo a mestria militar, e não pela posição social. Homens poderiam ser recrutados de todos os segmentos da sociedade e seriam promovidos pela habilidade independentemente da origem. O comando geral foi dado aos mais capazes soldados ingleses, Sir Thomas Fairfax e Oliver Cromwell. A nova instituição ficou conhecida como Exército Novo, e seu impacto foi drástico e imediato. Na Batalha de Naseby, em junho de 1645, as forças parlamentaristas destroçaram o exército do rei e logo em seguida capturaram o próprio Carlos I. Incertos de como lidar com o prisioneiro real, os parlamentaristas vacilaram. Os presbiterianos queriam chegar a um acordo com ele, mantendo a monarquia, mas garantindo poderes parlamentares e reformas na Igreja. A essa altura, porém, eles não eram mais um partido dominante, como 5 anos antes, mas apenas uma facção entre muitas. Seu poder fora eclipsado pelos independentes mais radicais, que denunciaram a hierarquia da Igreja presbiteriana como nada melhor que as hierarquias anglicanas e católica, insistindo em que cada congregação se autogovernasse. Mais radicais ainda eram os levelers, niveladores, que defendiam o nivelamento da ordem social,
e numerosas seitas conhecidas como entusiastas que alegavam inspiração divina e prediziam a iminente vingança de Deus sobre as classes abastadas, todos esses grupos exigiam que o rei cativo fosse responsabilizado pela opressão do povo, e muitos de seus integrantes defendiam a total abolição da monarquia. Para a grande consternação dos presbiterianos, as ideias prevaleciam, em especial no Exército Novo, o instrumento de vitória do parlamento. Sentindo a divisão entre seus inimigos, o rei procurou ganhar tempo, jogou um grupo contra o outro, acabou conseguindo fugir e reiniciou a guerra. Tudo isso, porém, de nada adiantou. O Exército Novo logo se pôs termo à revolta do rei. E no final de 1648, o monarca encontrava-se novamente sob a custódia do exército. Dessa vez, seus inimigos estavam determinados a não deixar escapar por entre os dedos. Quando alguns membros do parlamento tentaram novamente negociar com o rei, o exército expurgou a todos, com exceção de mais duros radicais. O parlamento reduzido, conhecido como Rump Parliament, nomeou então 59 comissários que levaram o rei a julgamento e depressa o condenaram à morte. Em 30 de janeiro de 1649, Carlos I foi decapitado no Palácio Real de Whitehall, em Londres, o único rei inglês a ser julgado e executado. A decapitação de Carlos I não encerrou os problemas da Inglaterra. O país ficou sem rei por mais de uma década. A disputa entre os relativamente moderados do parlamento e os radicais soldados do Exército Novo continuou. O controle do Estado alternou entre as duas facções e, finalmente, em 1653, como saída para o impasse, foi promulgada uma nova Constituição, declarando Oliver Cromwell Lorde Protetor da Inglaterra e concedendo-lhe poderes absolutos. Provavelmente ele era o único homem com autoridade e credibilidade suficiente para manter o Estado unificado. Porém, mesmo para Cromwell, aquilo era um desafio assustador. De forma muito parecida com os revolucionários franceses mais de um século depois, ele optou por desviar as paixões da crise interna, guiando a Inglaterra para uma série de guerras estrangeiras, primeiro contra a Escócia, depois contra a República Holandesa e finalmente contra a Espanha. Cromwell levou grande energia e habilidade administrativa para o seu novo papel. Manobrou com esperteza as exigências de radicais e moderados e, quando a austeridade política revelou-se insuficiente, não hesitou em usar a força esmagadora. Consequentemente, sobre o protetorado, a Inglaterra desfrutou de um período de paz e estabilidades internas, pelo menos em comparação com o que havia sofrido na década anterior. Mas em setembro de 1658, aos 59 anos, Oliver Cromwell morreu. Seu filho Richard, que o sucedeu como Lorde Protetor, carecia da autoridade do pai e da lealdade do exército, sendo logo marginalizado e obrigado a renunciar. Com o controle governamental mais uma vez banido, logo ressurgiram os grupos revolucionários que haviam assustado as classes abastadas no passado. Os Diggers de Winstanley podem ter sumido para sempre, mas apareceram muitos outros grupos e incontáveis indivíduos para tomar seu lugar. Esses grupos eram uma variedade enorme, desde partidos políticos reconhecíveis, como os Levellers de Londres, até profetas solitários viajando pela zona rural, em busca de seguidores, passando por inúmeras categorias intermediárias. Todos, entretanto, rejeitaram o rígido sistema de classes da época e acreditavam que Deus era onipresente e acessível a qualquer um. Alguns grupos escolhiam nomes segundo seu programa social. Os Levellers eram o grupo maior e mais poderoso politicamente, forçando reformas igualitárias após a queda do rei. Os Levellers, mais moderados, queriam apenas eliminar as barreiras sociais entre as classes, ao passo que as facções mais radicais buscavam uma derrubada completa da ordem social. Outros grupos eram conhecidos pela entusiástica postura religiosa, como os Seekers, buscadores, e os Runters, discursadores, que negavam o pecado original do homem e alegavam que a religião organizada era um embuste criado para oprimir os pobres. Os primeiros quakers, longe dos dignificados pacifistas que viriam a se tornar anos depois, eram vistos como subversivos perigosos, e os homens da Quinta Monarquia prediziam o fim iminente do mundo, quando as hierarquias terrenas seriam dissolvidas e reinariam os eleitos de Deus.
Para as classes estabelecidas da Inglaterra, fossem elas nobres de pequena nobreza, mercadores ou militares prósperos, parecia que os portões do inferno tinham se aberto, e eles se viam diante do abismo. A Inglaterra, acreditavam eles, estava em vias de mergulhar de volta nos mais sombrios dias de guerra civil, se a autoridade central não fosse restaurada. Os feudos e herdades da área rural, as casas dos mercadores londrinos e os lares de propriedades de cavalheiros, por toda parte, seriam varridos pela irresistível maré de um populacho irado, inspirado pela religião. Confrontada com a ameaça comum de uma revolução social, a dividida elite inglesa deixou de lado suas amargas discórdias e juntou forças. Até os presbiterianos, que haviam lutado durante décadas contra a tirania real, agora concluíram que o rei era melhor que a anarquia. Eles mandaram homens para sondar Carlos II, filho do rei martirizado, que na época residia na Bélgica, com sua corte no exílio, e a indagação sobre suas condições para uma restauração. Carlos respondeu de forma tranquilizadora. Como rei, trabalharia com o parlamento, não contra ele, e não buscaria vingança contra os antigos inimigos. Mesmo com essas garantias, ainda foi necessária a intervenção decisiva do Exército Novo para forçar a questão. No começo de 1660, o general George Monk, comandante do Exército da Escócia, avançou sobre Londres, ocupou a cidade, dissolveu o Rump Parliament e convocou um parlamento moderado em seu lugar. Um novo órgão imediatamente convidou o rei a voltar, e em 25 de maio de 1660, Carlos II atracou em Dover. A Inglaterra voltava novamente a ser uma monarquia. A restauração de Carlos II veio como um grande alívio para as classes superiores inglesas. Mais uma vez, com o rei no trono, o governo legítimo no poder e uma igreja da Inglaterra restabelecida, a ameaça de guerra civil e da revolução haviam recuado, e restaurou-se algum grau de ordem pública. Mas os fantasmas do interregno continuaram a assombrar os corações e mentes dos ingleses, e logo ficou claro que pouca coisa de fato fora resolvida. O regresso de Carlos II à Inglaterra não significava uma vitória para os sonhos absolutistas do executado Carlos I. Na verdade, nem sequer era um retorno do status quo do começo do século XVII. Antes de 1640, a legislação real era ponto pacífico. Reis e rainhas podiam ser derrubados e substituídos por outros, e os limites precisos de um poder podiam ser contestados. Mas não havia substituto para um monarca devidamente ordenado. Pouca gente, se é que alguém, podia imaginar a Inglaterra governada de outra maneira. A monarquia restaurada, porém, era muito diferente. Não significava a continuação inevitável do governo real desses tempos imemoriais. Resultava de um cuidadoso cálculo político por parte de certas facções do parlamento e do exército. Quaisquer que fossem suas inclinações pessoais, Carlos II compreendia muito bem que seu governo dependia de manter ao seu lado blocos parlamentares fundamentais e os interesses que representavam. Por isso, ele era uma criatura inferior aos seus antepassados reais, despido de grande parte de sua aura mágica da realeza, sobrevivendo tanto por sagacidade política quanto pelas reivindicações místicas do direito divino. Que forma a monarquia iria tomar e o lugar que viria a ocupar na vida da nação eram apenas questões que dominariam a vida política da Inglaterra pelo próximo meio século. O debate sobre o caráter do novo regime passou a ter urgência adicional pelo fantasma do interregno, quando os Roundheads, cabeças redondas, parlamentaristas haviam se voltado contra os cavaleiros, realistas, presbiterianos contra anglicanos, independentes contra presbiterianos, levelers contra independentes e diggers contra levelers. Para os ingleses de posição e recursos, aquele fora um pesadelo que nunca mais deveria se repetir. Mesmo o ministro presbiteriano privado de seu sustento pelo retorno da monarquia, reconheceu que as coisas estavam melhores com o rei do que quando jazíamos à mercê e ao impulso de uma multidão leviana, enfurecida e sanguinária, cujas raiva e maldade eram tão desesperadas, frívolas e sem controle. A escolha, como explicou o escritor Samuel Pepys às vésperas da Restauração,
era entre os fanáticos, a pequena nobreza e os cidadãos de toda a Inglaterra. E travava-se uma batalha que a pequena nobreza e os cidadãos não podiam se dar ao luxo de perder. Mesmo enquanto debatiam o formato e a estrutura do novo regime de restauração, eles estavam unidos por um princípio supremo de qualquer governo seria obrigado a manter. Os sombrios dias de interregno jamais retornariam. O estado de coisas era, de algum modo, reminiscente daquele em que os jesuítas se encontravam durante as primeiras décadas da Reforma. Naquela época, a antiga igreja e a comunidade da cristandade ocidental eram dilaceradas por uma infinidade de seitas heréticas, cada qual alegando ser a única possuidora da verdade divina. Exatamente como na Inglaterra, um século depois, o perigo da Revolução Social estava sempre presente, e memórias da revolta camponesa da Alemanha e da República Anabatista em Monza aterrorizariam as classes dominantes da Europa durante os séculos seguintes. Os paralelos entre sua situação e os primórdios da Reforma não se perderam para os ingleses que passaram pelo interregno. Mesmo o reverendo Henry Newcomb, que não tinha simpatia nenhum pelos católicos, reconheceu as semelhanças, dizendo que durante o interregno a Inglaterra fora aterrorizada por uma anarquia monsteriana. Os jesuítas responderam à crise da Reforma reafirmando o poder do Papa e da hierarquia da Igreja como única fonte de verdade divina absoluta e alicerce de uma ordem universal, eterna. Na Inglaterra também houve aqueles que buscaram reafirmar o poder absoluto do soberano e do Estado único, sendo o único meio para conservar a ordem e manter os fanáticos à distância. Em sua maioria eram adeptos da realeza, cortesãos e nobres, que tinham ficado ao lado de Carlos I e Carlos II no exílio e na Guerra Civil, acreditando que somente a mão forte de um rei podia salvar a terra. Um entre eles se destacava. Não era um nobre ilustre, mas um cidadão comum, idoso, de cabelos brancos, cuja mais alta posição na corte foi a de tutor de matemática do futuro Carlos II. Sua aparência e posição era pouco imponente, mas sua mente tinha a reputação de ser uma das mais afiadas da Europa. E seus escritos filosóficos eram tão arrojados e irreverentes quanto se possa imaginar. Ele castigava determinantemente os clérigos de todos os credos como falsários e usurpadores, denunciava o Papa e toda a hierarquia católica como um reino das trevas. Desprezava os jesuítas, mas mesmo assim tinha algo em comum com eles. Também receava a desintegração social e estava convencido de que a única resposta era a autoridade central forte. O seu nome era Thomas Hobbes, hoje lembrado como o brilhante e provocativo autor de Leviatã e um dos maiores filósofos políticos de todos os tempos. É menos lembrado por outro interesse que compartilhava com os jesuítas e que, como eles, considerava essencial para a sua filosofia: a matemática. Paro aqui então na página 217.